Já pararam para pensar, mas pensar de verdade? E se tudo o que você vê, sente ou acredita fosse apenas um código de computador? Tipo, suas memórias mais queridas, seus sonhos mais loucos, seus medos mais profundos, até aquele seu prato favorito que te dá água na boca só de pensar. Tudo programado, linha, por alguma inteligência que a gente nem consegue conceber. E aí, bora tomar a pílula vermelha e ver até onde vai a toca do coelho? Segura na cadeira! Então, pra gente começar essa jornada maluca do jeito certo, vamos alinhar os nossos processadores. O que diabos é essa tal de teoria da simulação? De forma bem direta, a ideia central é que a nossa realidade, o universo inteiro que a gente observa e experimenta, com todas as suas galáxias, estrelas, planetas e até mesmo a gente, com nossas consciências e sentimentos, não é a realidade fundamental ou realidade base. Em vez disso, nós estaríamos vivendo dentro de uma simulação de computador incrivelmente detalhada, sofisticada e complexa, criada por uma civilização muito mais avançada tecnologicamente do que a nossa. Pensa num jogo tipo The Sims ou Grand Theft Auto, só que elevado a uma potência inimaginável, com um nível de realismo que faria nossos melhores games parecerem desenhos de criança na idade da pedra. Será que nossos programadores estão nos observando agora, analisando nossas reações enquanto eu gravo esse vídeo e você assiste aí do outro lado? Fica a reflexão aí pra gente começar a fritar os neurônios e questionar se o café que você tomou hoje era real ou só um conjunto de dados bem renderizado. Agora, se tem um nome que é praticamente sinônimo da teoria da simulação no debate contemporâneo, esse nome é Nick Bostrom. Ele é um filósofo sueco, professor na Universidade de Oxford, ou seja, não estamos falando de um Zé Ninguém. E em 2003, ele publicou um artigo que simplesmente virou o jogo e colocou essa discussão em outro patamar: Are you living in a computer simulation? Nesse artigo seminal, Bostrom não afirma categoricamente que a gente está numa simulação, mas ele apresenta um argumento lógico, quase matemático, que é incrivelmente persuasivo e difícil de refutar sem pensar muito. Ele parte de algumas premissas que parecem bem razoáveis sobre o futuro da tecnologia e a capacidade computacional de civilizações tecnologicamente maduras, as chamadas civilizações pós-humanas. É o famoso trilema de Bostrom. Beleza. A filosofia do Bostrom é de dar um nó na garganta, mas e na prática? No nosso dia a dia caótico e, supostamente, real? Será que existem sinais, pequenas piscadelas do universo, indicando que algo não está batendo totalmente certo com a engrenagem da realidade? Muita gente acredita que sim, e esses fenômenos são popularmente conhecidos como glitches na realidade ou falhas na Matrix. São aqueles momentos bizarros, aquelas pequenas anomalias que fazem a gente parar e pensar: ué, o que acabou de acontecer aqui? Sabe aquela sensação esquisitíssima de déjà vu, quando você tem certeza absoluta, uma convicção que vem lá do fundo da alma, que já viveu aquele exato momento antes, nos mínimos detalhes, cada palavra, cada gesto? Ou, quando um objeto que você acabou de largar em cima da mesa some do nada, você revira a casa inteira, acusa o cachorro, o fantasma, e ele reaparece dias depois no lugar mais óbvio possível, onde você jura que já tinha procurado umas 500 vezes? Tem uma galera que aposta todas as fichas que isso é bug do sistema, tipo um lag na nossa simulação pessoal. Mas, e se não forem? E se esses pequenos erros de carregamento de textura, esses loops momentâneos ou NPCs repetidos, forem a prova sutil de que o software que roda a nossa realidade às vezes dá uma engasgada, uma rateada? É o tipo de coisa que te faz olhar em volta com um pouco mais de desconfiança e se perguntar se o gato preto que passou 2 vezes foi mesmo só um gato. Agora, vamos trazer a discussão um pouco mais para perto da nossa tomada, para algo que a gente já consegue ver, tocar e até jogar: a nossa própria tecnologia. Pensa só no avanço absurdo, quase exponencial,
da inteligência artificial e da realidade virtual só nos últimos anos, na última década. Hoje a gente já tem jogos com gráficos que chegam a enganar os olhos, beirando o fotorrealismo, criando mundos virtuais onde você pode explorar, interagir e se perder de formas cada vez mais imersivas e convincentes. Com um óculos de VR de última geração, você pode ser transportado para o topo do Everest, para o fundo do oceano ou para uma batalha espacial épica. E seu cérebro, por alguns momentos, realmente acredita que está lá. Essa progressão tecnológica, essa extrapolação do que a gente já consegue fazer, é um dos argumentos mais fortes e intuitivos se é fisicamente possível criar simulações conscientes e realistas. E se as civilizações tecnológicas tendem a querer criá-las, por pesquisa, entretenimento ou qualquer outro motivo, então a chance de estarmos dentro de uma delas é estatisticamente bem alta. Ok, vamos dar um passo adiante nessa loucura controlada. Digamos que a gente aceite, nem que seja por um instante, a possibilidade de estarmos vivendo numa gigantesca simulação. A próxima pergunta que naturalmente explode na nossa cabeça é: por quê? Qual seria o grande propósito, a motivação transcendental de criar um universo inteiro, complexo e cheio de seres sencientes como nós, só para nos observar, nos deixar viver nossas vidinhas? Uma hipótese bastante popular é que seríamos parte de um gigantesco experimento científico. Claro que, como toda teoria que mexe com as estruturas do nosso entendimento, a teoria da simulação não é unanimidade. Longe disso. Muitos cientistas, filósofos e pensadores mais céticos e pés no chão argumentam que, apesar de ser uma hipótese filosoficamente intrigante e um ótimo exercício mental, ela carece de uma coisinha fundamental, um pequeno detalhe chamado evidência concreta e testável. Onde está a prova irrefutável de que somos bits e bytes numa máquina cósmica? Onde está o código-fonte do universo que a gente pode hackear ou, pelo menos, analisar para encontrar as assinaturas dos programadores? Eles apontam com bastante razão que, até agora, tudo não passa de especulação sofisticada, por mais lógica e elegante que pareça a argumentação de um Nick Bostrom da vida. Para esses cientistas, a teoria da simulação é mais uma metáfora filosófica poderosa sobre os limites do nosso conhecimento e a natureza da realidade do que uma descrição literal do nosso cosmos. E, convenhamos, é um ponto extremamente válido, né? Ciência se faz com evidência, com falseabilidade. E aí, galera? Mente completamente bugada? Eu avisei lá no começo que esse tema era denso, que ia fritar alguns circuitos. Depois de toda essa viagem, de mergulhar nos argumentos filosóficos do Bostrom, de especular sobre os possíveis glitches na nossa realidade, de ver o quão rápido a nossa própria tecnologia está avançando e até de tentar imaginar as possíveis motivações dos nossos supostos criadores. A grande, gigantesca pergunta continua no ar, ecoando mais forte do que nunca, quase como um sussurro na Matrix. Você acredita que isso tudo é real? Essa vida que a gente vive, essas emoções que nos consomem, essas memórias que a gente carrega com tanto carinho e que definem quem somos, será que são genuinamente nossas, originadas de uma realidade fundamental? Ou são apenas impulsos elétricos perfeitamente orquestrados numa simulação absurdamente bem feita? Um programa de entretenimento ou pesquisa de alguma entidade superior? É uma daquelas questões que não tem resposta fácil. Talvez nunca tenham uma resposta definitiva que satisfaça a todos. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder as próximas viagens filosóficas e científicas. Ativa o sininho para ser notificado e não ficar de fora. E o mais importante, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ter a mente bugada hoje. Alguém que você sabe que vai adorar essa discussão. Valeu demais pela companhia nessa jornada alucinante pela Toca do Coelho e a gente se vê no próximo vídeo, talvez em outra camada da simulação. Até mais!